Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula do mini curso grátis de After Effects do EP. Eu sou o Eric e hoje a gente vai começar a falar sobre animação. Antes disso, eu preciso mostrar algumas coisas para você. Criei aqui uma composição bem simples, com um quadrado no meio, tá aqui a layer dele. Quando a gente abre aqui essa setinha aqui embaixo, vem essas opções de transform. Dependendo do tipo de layer que eu tiver aqui, se for um PSD, se for uma shape layer, se for um no object, a gente vai falar mais para frente disso, vai aparecer uma coisa diferente. Mas o transform vai ter em praticamente todas. Abrindo o transform, eu tenho 5 atributos básicos que o After me dá. Por que eu chamo de atributos básicos? Porque vai ter também em praticamente todo tipo de layer. Somente luzes e câmeras que vão mudar um pouquinho. Então, é por aqui que a gente vai começar a aprender como é que se anima uma layer, tá? Eu vou passar de um por um, sempre revisando os atalhos. O primeiro atributo que a gente vai ver é o position, a posição, que o atalho é a letra P. Reparem que o position apareceu aqui. Se eu apertar P, ele some de novo. Vou apertar P para ele aparecer. O after é um grande gráfico, tá? Tudo é coordenada cartesiana. Então aqui é dado em x e y na minha comp. Se eu mexer o x, o meu quadrado anda na horizontal. Se eu mexer o y, o meu quadrado anda na vertical. Posso também clicar nele e arrastar pela comp. Reparem que os números aqui embaixo vão mudando automaticamente, tá? Próximo atributo, R, de rotation, dado em número de voltas e graus. O número de voltas aqui, no caso, por enquanto não faz diferença, porque estou dando 10 voltas, mas estou em 0 graus ainda. Vai fazer diferença na hora que a gente for animar. Deixar em 0. E aqui o número de graus. Posso ir girando quanto eu quiser. A ferramenta para girar o meu objeto no painel Composition é W. Ela está aqui em cima, tá? Aí é só clicar e arrastar que gira. Vou voltar para minha setinha V, aqui, deixar em 0. Próximo atributo é opacidade, e o atalho é T. Guardem de transparência. Não é O, tá? É T de transparência. Opacidade vai de 0 a 100%. Então ele pode estar completamente sólido ou completamente transparente, apagado. Agora a gente vai falar sobre o scale, a escala, o tamanho do objeto. O atalho para isso é S, dado em 100 por 100%. Posso aumentar ou diminuir. Sempre aqui vai ser proporcional, a menos que eu desligue a minha correntinha, e aí eu consigo aumentar só no X ou só no Y. Uma vez que você desligou a correntinha, se você segurar Alt e clicar nela, ele vai trazer a proporção do Y para o X. E você vai ter um objeto proporcional de novo. A maneira de fazer isso aqui no painel Composition é segurar em um desses quadradinhos aqui, nesses handles, e puxar. Clique e arrasta. Se você segurar Shift, você mantém a proporção. Se você não segurar Shift, você brinca conforme você quiser. Um detalhe sobre o scale é que, geralmente, se a gente passar de 100%, o objeto começa a perder resolução, a menos que ele seja um vetor. E mesmo que você importar um objeto vetorial, você vai ter que ligar esse solzinho aqui, cujo nome é Collapse. Um sólido, por exemplo, é um objeto criado dentro do After, a gente vai falar mais sobre isso na aula que vem, que se você ligar o Collapse, ele não perde resolução. Se eu desligar, aí a resolução começa a cair conforme eu vou aumentando. O último atributo que a gente vai falar é o Anchor Point, atalho A. O Anchor Point é essa mirazinha aqui no meio. O que ela significa? Todas as informações do objeto, por exemplo, quando eu aperto P de Position, ele está aqui no meu gráfico em 960x540y. Por onde que é medido isso? Pelo Anchor Point. Então quando eu aperto A, se eu mexer aqui no Anchor Point, reparem que na verdade o Anchor Point fica no lugar e é o meu objeto que está mexendo. Se eu colocar ele aqui, por exemplo, e quiser rotacionar o meu objeto, vou apertar R, revela a rotação. Ele rotaciona a partir do Anchor Point. Ok? Então Ctrl Z, Ctrl Z. Existe uma maneira de você mexer o Anchor Point ao invés do objeto, que é usando a ferramenta Y, que está aqui em cima também.
Com a ferramenta Y, clico no core point e levo ele para onde eu quiser. Posso trazer para cá, por exemplo, e dar um rotation. Ok? Esses são os 5 atributos principais do After Effects. Agora a gente vai ver como criar uma animação. Entrando então na parte de animação, eu vou começar a apertar P de Position para a gente animar só a posição por enquanto. Reparem que do lado da palavra Position tem um reloginho. Esse reloginho vai ter para tudo que for animável no After. Tudo que der para você animar vai ter esse reloginho do lado. O Stopwatch. O que significa? Clicando nele, eu vou criar um keyframe, que é esse simbolizado por esse losango aqui. Um keyframe ou quadro-chave é quando o After marca a posição ou o scale, rotation, opacity, o atributo que você colocou o stopwatch, o After vai marcar naquele tempo. Então aqui em 0 ele marcou essa posição. Se eu vier aqui em 1 segundo e trazer o meu quadradinho para o lado, reparem que o After já criou um novo keyframe aqui para mim, que marca essa posição, e ele me dá um caminho, que é o caminho que o meu quadrado está fazendo. Então se eu vier aqui no 0, vou apertar espaço para dar play. Olha lá. Ele vai de um keyframe para o outro. O After cria o que a gente chama de in-betweens, que são os frames entre dois keyframes. Isso vem lá da animação clássica, quando os principais desenhistas de um estúdio faziam as poses chaves, as poses mais importantes dos personagens, e aí outros desenhistas que não eram tão bons eram responsáveis por fazer todas as poses entre uma e outra pose chave. Mesma coisa com o keyframe, a gente é o desenhista principal e o After é o cara que está lá para completar as poses. Tá? Então aqui eu animei um position. Posso animar, por exemplo, o scale. Deixa eu acertar aqui a correntinha, pronto. Lá. Sempre estou usando o espaço para dar preview, tá? Rotation. E aqui é aquele lance que eu falei para você do número de voltas. Estou em 0 voltas, 0 graus. Aqui eu estou em, vamos por perto dos 150 graus. Vou por 2 voltas. Parece que não aconteceu nada, mas reparem quando eu der o play, que ele vai dar 2 voltas e parar em 150 graus. Gira muito mais. E opacidade também. Posso animar. Fica assim. Ok? Para desligar o keyframe, muito importante isso, gente. Se você colocar 2 keyframes aqui. Coloquei o primeiro, mexi, o After já coloco o segundo. Se eu quiser criar um terceiro aqui, não é clicando no reloginho que eu vou criar. Se eu clicar no reloginho de novo, ele desliga todos os keyframes. Para criar um terceiro keyframe aqui, eu posso ou movimentar o meu objeto, ou se eu quiser não fazer nada com ele, só ter outro keyframe aqui, clico aqui, ó. É possível que para vocês essas setinhas estejam mais para cá. Eu gosto de usar elas aqui na ponta, é fácil, só clicar na palavra keys, trazer para cá. Eu gosto de pôr elas aqui que eu acho que é mais perto para trabalhar, fica mais fácil. Então, clicando aqui, eu crio um keyframe. E aqui eu navego entre os keyframes. O atalho para isso é J, volta keyframe, e K, vai para o próximo keyframe. Só que o detalhe é que se eu tiver outros atributos animados, ele vai navegar entre os keyframes de todos os atributos. Usando essa setinha aqui, eu navego só entre os keyframes do atributo que eu estou. Agora a gente vai fazer uma animaçãozinha simples aqui, para vocês entenderem o conceito de Easy. Então vou selecionar os 3 quadrados que eu tenho, apertar P, revelar o Position, clicar, tendo os 3 selecionados, se eu clicar em um, já que cria keyframe para todos. Dá mais ou menos um segundo, segurar o Shift e trazer eles para cá. Segura o Shift para manter eles na horizontal, tá? Usando a barra de espaço, eu posso ver que a minha animação está criada para os 3 iguaizinhos. Quadrado 01 aqui em cima, vou deixar os keyframes assim, ó, formatinho de losango. Reparem que ele sai na mesma velocidade que ele chega, é uma coisa quadrada, reta. A gente pode reparar isso nesse caminho aqui dele, tem esses pontinhos que indicam a velocidade. Imagina que essa linha seja um caminho e os pontinhos sejam pedras.
Então, quanto mais pedras no caminho, mais lento esse quadrado vai andar. Então, se eu tivesse um monte de pontinhos, ele estava andando bem devagar. Por exemplo, se eu catar aqui e aumentar o tempo, puxar esse keyframe para cá, olha, vai ver que aumenta o número de pontinhos no meu caminho, número de pedras. Meu quadrado vai bem mais devagar. No quadrado 2, eu vou colocar um Easy Out. O que é isso? É uma saída acelerada. Posso clicar com o botão direito no keyframe, vir aqui em Keyframe Assistant, eu tenho Easy In, Easy In e Easy Out. Selecionei Easy Out, o atalho é Ctrl Shift F9, muito importante de se lembrar. Então ele tem uma saída acelerada, ele começa mais devagar e acelera. Reparem que o número de pontinhos aqui no começo é maior do que no final. Vejam a diferença. No quadrado 3, aqui embaixo, eu vou colocar um Easy In, que é uma chegada desacelerando. Então, ele vai sair na mesma velocidade reta, normal, e a hora que ele chegar aqui, ele vai desacelerando até parar. Clico com o botão direito, Keyframe Assistant, Easy In. Atalho é Shift F9. Vejam a diferença. De baixo, sai na velocidade normal, não tem aceleração, mas ele desacelera ao chegar. O do meio acelera, mas chega numa velocidade não tem desaceleração. E o de cima, é quadradão mesmo, sem acelerar nem desacelerar. Existe ainda a possibilidade de eu colocar um Easy In e um Easy Out. Que eu posso pôr o Easy Out nesse keyframe e o Easy In nesse aqui. No quadrado 01, eu vou fazer uma alteração aqui, que é o seguinte, eu vou selecionar os dois keyframes e vou apertar F9, que é o Easy, ou seja, é uma saída, no mesmo keyframe eu vou ter uma saída desacelerada e uma chegada acelerada. Por exemplo, esse keyframe aqui, ele vai chegar desacelerando. Se eu quiser voltar para onde eu estava, desculpa, mexi o quadrado errado, é esse aqui. O que vai acontecer aqui? Ele vai sair acelerando, chegar desacelerado, sair acelerando e chegar desacelerado. Reparem que o símbolo de Easy é a soma do símbolo de Easy In e Easy Out, certo? Vejam como fica. Os Easys são muito importantes para deixar a animação mais bonita, mais fluida, mais até real. É mais gostoso de assistir quando tem Easy. Quando está tudo quadradão, não é legal, fica muito duro. Mesmo que uma pessoa não entenda nada de animação, ela percebe que tem algo esquisito ali. Então a gente tem que saber quando usar o Easy e quando não usar. Mas muitas vezes a gente vai usar. Agora, para finalizar a aula, a gente vai fazer uma animaçãozinha simples, com foto bem rápida. Eu vou criar uma nova comp, Ctrl N, vou nomear de aula 02 exemplo. O preset é esse mesmo, HDTV 1080-2997. Pode ser 5 segundos. Se eu digitar 500, eu já vou, o After vai entender aqui, ó. Reparem que eu quero 5 segundos. 5 segundos, 00 frames. Está criada a minha composição. Eu vou importar algumas fotos que eu já tenho aqui da aula, são as mesmas da aula 1, tá? Vou colocar meu céu. Vou colocar aqui a minha paisagem. Vou colocar uma árvore. Usar o S de Scale, diminuir ela um pouquinho. Colocar ela aqui. Vou dar um Ctrl D para duplicar ela, aumentar um pouco, trazer mais para cá. Tá aí a nossa composição. Ctrl S para salvar o projeto. Vou renomear aqui as minhas layers, então aperto Enter. Aqui é o céu, aqui é a grama, aqui é a árvore da esquerda e aqui é a árvore da direita. Um detalhe, talvez as layers de vocês estejam com uma cor diferente aqui, não sejam verde. Porque eu troquei as cores das minhas layers no After. Você pode vir aqui no Mac, aqui em Preferências, Labels,
Vai abrir essa janela e você pode ir trocando tanto o nome quanto as cores que você tem nas suas layers e colocar aqui as cores padrões. Então, para composição, vídeo, áudio, estilo, folder, null, tudo mais. No Windows é aqui em Edit, fica aqui embaixo, Preference, tá bom? Seguindo então, eu vou animar o meu céu lá atrás. Vou aumentar um pouquinho ele. Bem pouquinho, tá? Distorção praticamente zero, queda da resolução. P no Position. Fiz ali um pouco para cá. Crio um keyframe. Vou lá pro final da minha timeline. Posso apertar End, que vai direto aqui pro final. Trazer ele um pouco para cá. Home. Eu volto pro começo da minha timeline. Aqui é a minha paisagem. Vou apertar P de Position também. End, vou pro final. Agora um pouco para cá. As minhas árvores. A árvore da esquerda, P de Position. Vou pro final da comp. Animo. A árvore da direita, P de Position. Crio keyframe. Trago ela bem para cá. Tem keyframe para todo mundo. Todo mundo se movimentando. Agora, em vez de usar o espaço para dar o preview, vou usar o 0 do teclado numérico. Por que isso? Porque o 0 ele vai renderizar antes de dar play. Reparem nesse verdinho aqui, ó, que fica aqui embaixo. Quer dizer que são os frames renderizados. Ó, a animação está tão leve que conforme eu vou passando, o After já vai guardando esses frames para mim. Quando tiver pesado, a coisa não funciona bem assim. Então é interessante você dar o preview com o 0. Ele renderiza tudo bem lento. Depois ele dá o play na velocidade correta. Aí a gente tem uma pequena animação com fotos. Dá até para forçar um pouco mais o movimento aqui das coisas. Certo? Eu não coloquei Easy porque é como se fosse um movimento de câmera contínuo. A gente pegou no meio do plano. Mas daria para colocar. Selecionar todo mundo, vou usar o F9. Aí como é que fica. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Sugiro que você treine a animar, mexa nos atributos, perca um tempo nisso, guarde os keyframes e tente fazer alguma coisa com eles para que você se acostume com essa parte básica da animação. Tá? Na próxima aula vamos falar sobre sólidos, textos no Object e Parenting. Um abraço e até breve.